Então, essa é a nova fase. Tem que ser louco para fazer um negócio desse. Nunca gostei nem de cortar cabelo. Nunca. Nem quando era criança, adolescente, jovens, adulto. Cortar cabelo para mim nunca foi meu forte. Mas chega uma hora que a gente tem que desprender de algumas coisas. E eu tenho aprendido isso na vida. Vou dar um exemplo. Eu era um camarada fanático por futebol, morava no estádio. Quarta, domingo, estava eu lá assistindo os jogos. Decidi abandonar o futebol e tem uns quase 20 anos que eu não estou nem aí para futebol. E era muito preso também em questão de televisão, não é? Todo brasileiro é assim. E eu ficava naquela de televisão. Aí chegou um dia que eu tomei uma decisão assim, pessoal. Falei, eu não vou assistir TV convencional mais. E não é aquela birrinha de não assistir a Globo e assistir outro canal, não. Eu tomei a decisão de não assistir nada, nenhum canal de TV convencional. E tem mais de 20 anos que não assisto TV. A gente faz uso da internet e dá muito mais oportunidade. Eu tenho um filho de 10 anos que não, se deixar não sabe nem o que é Globo, porque não precisa assistir Globo, não precisa assistir SBT, não precisa assistir esses canais aí, porque hoje a internet, ela te leva para todos os lugares. Teve um tempo também na minha vida que eu decidi que eu não ia tomar refrigerante. E eu fiquei sem tomar refrigerante por muitos anos. Aí depois me veio uma loucura maior ainda. Eu decidi que eu não ia jantar. E eu fiquei 4 anos seguidos sem jantar. Nada me convencia a jantar. Eu apenas almoçava, fazia um lanchinho, uma vez ou outra no final da tarde. Na nossa vida, nós temos que aprender a desprender das coisas. Olha que interessante. Nós temos que aprender a desprender das coisas que nos prendem. Guarda essa frase aí. Aprender a desprender das coisas que nos prendem. Isso pode ser tanto relacionado às questões que eu levantei aqui com vocês, questão de futebol, televisão, bebida, comida, mas isso pode ser colocado também no relacionamento. Porque tem relacionamento que o cara paga um preço para manter o relacionamento. Ele é humilhado, ele é enxotado e às vezes até traído. Mas o cara põe o pé ali, não abre mão de forma nenhuma e fica naquilo. E sofre muito com isso. Tem alguns que até desesperam, acabam cometendo crimes em relação à mulher e ficam loucos. Não, a vida segue. O que a gente precisa ser na vida é determinado. A gente tem que ser determinado para as coisas. Eu vivi um relacionamento com uma pessoa muito querida. Primeiro eu tive que superar a questão de ter perdido a primeira esposa por questão de morte. Foi talvez a experiência mais dura para mim. Porque você perdeu uma pessoa que você sabe que não vai voltar, que você não vai ver nunca mais. Mas depois de ter ficado viúvo, eu conheci uma outra pessoa que eu não tinha motivo algum para me separar desta pessoa. Nem eu dela e nem ela de mim. Porque vivíamos hiper bem, muito bem. Havia uma diferença grande de idade, mas isso nunca foi impedimento entre nós. Muito pelo contrário, algumas pessoas questionam muito essa questão de diferença de idade. Quando a mulher se interessa é por questão de interesses financeiros ou outras coisas mais. Mas nem sempre é assim. Eu, pelo menos,
Dos relacionamentos que eu tive, sempre teve essa questão de diferença de idade. E eu confesso para vocês que nem foi uma busca, uma procura minha. Isso se dá muitas vezes pela sua personalidade. Não importa a idade que você tenha, desde que você tenha uma personalidade boa, sadia, desde que você tenha uma mente tranquila, porque o que governa o nosso corpo é a nossa mente. Não adianta pensar em outra coisa. O nosso corpo depende muito da nossa mente. Se a sua mente está bem, você consegue superar tudo que surgir na sua frente. E eu tomei uma decisão em relação a esse relacionamento. Havia um entendimento muito grande, uma comunhão, um respeito, uma confiabilidade, fidelidade, prestação de conta de um para com o outro. Vivíamos uma vida em comum. Mas eu, no caminho para tomar a maior decisão da minha vida, que seria um casamento, eu comecei a pedir a ajuda dos céus para que eu pudesse sair daquele relacionamento. Não porque a pessoa era inconveniente, não. Não porque a pessoa não me queria, porque havia algum impedimento, nada disso. Porque havia uma aceitação mútua, muito grande. E havia também uma aceitação da própria família dela. E eu tinha todos os motivos para não sair daquele relacionamento. Mas eu analisei que eu teria que morar com essa menina a quase 3.000 quilômetros de distância. E notei também que a mãe dela, por ser muito doentinha, e o pai, ela seria muito mais importante com a família dela, cuidando dos seus pais, do que num relacionamento, por ela ser tão jovem e ter uma vida ainda pela frente. E foi assim na paz, na harmonia, não houve brigas, não houve discussão, não houve desentendimento. Fiz uma reunião com ela, com os pais, com todos os irmãos. Imagina uma família com 8 irmãos. Homens grandes, fortes. Me reuni, agradeci por tudo que eu vivi com aquela pessoa e desejei tudo de bom para ela. E a vida seguiu. Depois conheço uma outra pessoa. Isso aí já é uma outra história, porque a vida é assim. Pessoas surgem no seu caminho, mas cada pessoa é diferente uma da outra. E a partir do momento que você vai vivendo essas experiências, aí você vai também criando, aprendendo algumas lições que você pode até transformar em grandes histórias. Por exemplo, eu sou escritor, autor de mais de 60 livros, vários temas, escrevo vários gêneros, desde romance, aventura, ficção, poesia, todos os assuntos, todos os temas. Tenho milhares de livros já espalhados mundo afora. Eu tenho hoje uma comprovação de que vendo meus livros para 16 países. Além, é claro, aqui no Brasil. Mas veja bem uma coisa. A maioria dos meus livros é fruto justamente das experiências que eu venho passando. Porque a vida, ela é um aprendizado. Você nunca deve desanimar diante das circunstâncias. Você deve acreditar que tudo que acontece na sua vida é para que você tire proveito. Você já ouviu aquele provérbio, aquele ditado que diz que se você tem um limão na mão, faça uma limonada. E é isso que a gente tem que fazer da vida. Se você está tendo um relacionamento, meu amigo, minha amiga, um relacionamento tumultuado, um relacionamento complexo, procura aprender alguma coisa com isso. Procura tirar lição dessa situação. E se você está vivendo um relacionamento também, onde há infidelidade, onde há muitas brigas, discussões, amigo, eu te dou um conselho. Nunca reaja. Fique no seu lugar. Entenda que ali você está numa escola diante de um quadro negro para que você possa aprender grandes lições e colocar em prática na sua vida.
você sempre vai encontrar alguém que vai caminhar com você, que vai te respeitar, que vai te entender, que vai te valorizar. A vida, ela só encerra quando a pessoa morre. Mesmo assim, após a morte, ainda há esperança e conhecimento que a pessoa ainda tem a chance de voltar a viver uma nova vida. Então, você pense bem nisso que eu estou dizendo para você. Olha, para você ter ideia, eu tinha essa preocupação de chegar a esse ponto de fazer isso com o meu cabelo. Nunca gostei de cortar cabelo, eu disse para vocês. Mas eu estou aproveitando esse momento, essa minha experiência, para deixar aí essa mensagem motivacional para você. Um grande abraço e eu te peço, amigo, olha, bota teu dedo aí para curtir, me siga aí no meu canal e me ajuda a divulgar esse vídeo, porque tem muitas pessoas que estão à espera dessa palavra. Um grande abraço e até a próxima.